Hoje, o nosso Deus e Pai, Ele quer saber quando é que a igreja, no século XXI, vai tomar a atitude séria de se purificar dos erros. Porque o que Deus vê são muitos erros na igreja. E Ele vê que a igreja se acomodou a esses erros, se conformou com eles, participa deles, é conivente com eles e se torna cúmplice desses erros que Deus não aprova nem concorda em tempo algum. Então, é preciso que se tome uma atitude definitiva em relação a isso. Porque a igreja que está muito envolvida e enredada pelos erros não é uma igreja que Deus aprova. Ele reprova essa atitude. Então, é preciso que agora a igreja caia em si, caia na real. Por quê? A igreja não pode viver de mentiras, de doutrinas erradas, de outro evangelho, de um Jesus diferente. Ela não pode citar espírito diferente em tempo algum. Então, além de outras coisas erradas que existem por aí, falsas doutrinas, ensinos de demônios, prosperidade financeira e outros erros que infelizmente infectaram a igreja. São como fermentos para apodrecer a igreja, para estragar a igreja. Então, isso tudo é errado. E Deus quer ver uma atitude partindo da igreja para que ela possa se purificar desses erros, se purificar completamente mesmo, retornando à sensatez. Porque os erros, eles começam a cauterizar a mente, deixar a mente apodrecida, estragada mesmo. E o corpo de Cristo não pode ser estragado dessa forma, em tempo algum. É preciso que se entenda isso. Porque se alguém não conseguir entender isso, essa pessoa está muito distante da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Como Paulo falou para a igreja de Corinto, que alguns ali estavam sendo enganados, estavam tolerando de boa mente quem vinha ensinando coisas erradas. É só você ler lá que você vai ver. Porque ele diz lá que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também pode ser que a sua mente se desvie da verdade, seja enganada. Isso significa o quê? Que na igreja de Corinto existia isso. Então aquela palavra ali era para a igreja ouvir, entender que isso é um erro, não aceitar mais esse erro e se purificar dele, para que a sua mente não pudesse ser corrompida em tempo algum. Então, a mente da igreja está corrompida, porque ela aceitou erros e começou a praticar. E isso foi gerando outros erros. E mais erros foram surgindo, contaminando ainda mais a igreja, estragando a igreja. Pode uma igreja assim ser aprovada? O Senhor Jesus pode estar dentro de uma igreja dessas? Que está laborando em grandes erros? Tem cabimento isso, uma igreja aceitar erros? Numa boa, tolerar de boa mente quem faz tal coisa? Como está acontecendo hoje? Porque muitas pessoas dizem amém para aqueles que infiltram erros na igreja, principalmente doutrinários, contra o evangelho, contra a graça, contra a verdade, contra o próprio Senhor Jesus, que em muitas denominações por aí foi substituído por um outro Jesus que aceita essas coisas como se fossem normais. E as pessoas não perceberam, não se deram conta disso ainda. É por isso
que a igreja hoje está na situação em que está, totalmente cheia de erros, que massageia o ego de muitas pessoas. E elas estão confortáveis nesses erros, quando na verdade deveriam saber que esses erros são como doenças. A linguagem desses erros corrói como câncer a igreja, como um câncer, como uma doença, como se fosse uma doença incurável. E talvez seja essa a situação da igreja. Tem doença incurável provocada por essas coisas. E a igreja está enferma por causa disso. Praticamente moribunda, morta. Às vezes até morna. Porque do que adianta a igreja ter o nome de que vive e se está morta? Por causa das consequências desses erros. Então, é preciso que agora as pessoas comecem a entender essa questão. E quando entenderem isso, tem que tomar a atitude de acabar com esse mal, que infelizmente está destruindo a igreja de dentro para fora, ano após ano. Tem pessoas que convivem com isso há mais de 30, 40 ou até mais de 50 anos e não tomou uma atitude para resolver esse problema gravíssimo, que torna enferma a igreja. Torna a igreja doente, fraca, com cegueira de entendimento, causado por essas coisas. Então, é preciso que agora aconteça alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa. E tem que partir da igreja essa atitude, porque a quantidade de textos que existem nas Escrituras falando claramente para a igreja se purificar de erros é muito grande. Mas a teimosia, a rebeldia, a incredulidade que domina as pessoas de tal forma que impede elas de resolver esse problema de forma simples e eficaz, para que a igreja se torne saudável novamente, como uma nova massa sem fermento algum. Então, é preciso ser nova massa em Cristo Jesus. A igreja tem que ser assim, saudável. As chagas e doenças da igreja têm que ser purificadas pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem que sarar a igreja, mas Ele não vai fazer isso de forma invasiva. A igreja tem que querer, tem que buscar essa cura definitiva, saudável, para que a igreja se torne uma igreja saudável novamente. Então, é preciso que agora se entenda isso, porque o corpo de Cristo, que é a igreja, tem que ser saudável. Não pode haver divisões no corpo de Cristo em tempo algum. Não pode haver falsas doutrinas, ensinos de demônios. Não pode existir outros evangelhos, outro Jesus, como existem por aí. Pregações erradas, doutrinas erradas. Doutrinas até de demônios. Isso é gravíssimo, é um perigo espiritual gravíssimo. Então, se a igreja está enferma dessa forma, ela pode acabar morrendo por causa disso. E é esse o objetivo dos erros, acabar com a igreja. Quem está aplaudindo tudo isso é o nosso adversário, que está vendo que aquilo que ele conseguiu introduzir na igreja, pelos seus ministros de justiça, pelos seus falsos profetas, pelos seus falsos apóstolos, falsos bispos, pastores, enfim, ele está conseguindo fazer a igreja, pouco a pouco, está morrendo por causa dessas coisas aí, que as pessoas toleram de boa mente. Quem vem fazendo essas coisas aí há muitos anos. Então, é preciso estar percebido disso. É preciso acordar, sair desse coma, desse estado de morte, digamos assim, para que o próprio Senhor Jesus possa ressuscitar a igreja novamente. Trazer a igreja novamente à vida, à sensatez, a algo saudável, que deve ser mesmo uma igreja, tem que ser saudável.
A igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Nela não pode existir coisas que a estraguem, como os fermentos. O Senhor Jesus disse bem claro que nós não podemos deixar que os fermentos possam nos prejudicar. Ele disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia é aquilo que você diz, mas não pratica o que diz. Você diz apenas da boca para fora, mas você não pratica aquilo que você ensina. Os fariseus eram assim. No capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, o Senhor Jesus ele fala claramente da hipocrisia dos fariseus, que diziam e não faziam. Então, a igreja não pode chegar a esse ponto. Ela tem que se purificar desses erros. Ela tem que ser uma igreja saudável, uma igreja pura, uma igreja de quem ninguém em tempo algum possa dizer nenhuma indignidade a respeito da igreja. A igreja tem que ter um procedimento irrepreensível. O modo de pensar, de falar e de agir da igreja tem que ser saudável. A igreja tem que exteriorizar saúde para as pessoas. A palavra da igreja tem que ser temperada com sal. Isso é aquilo que vai mostrar que a igreja é saudável. Então, é preciso que se entenda isso hoje. Não seja uma igreja como Laodiceia, da qual o próprio Senhor Jesus estava de fora da igreja. Porque aquela igreja ali estava morna. Então, é preciso que agora a igreja tenha vida em si. Vida mesmo saudável, obediente, sincera, inculpável, que demonstre claramente que a igreja tem que ser assim dia após dia, para chegar no final aprovada. Então, eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos das pessoas, para fazer elas entenderem que devem mudar essa situação. A atitude de mudar tem que partir da igreja, porque os textos que podem ajudar a igreja a fazer isso já estão escritos nas Escrituras. É só ler e aplicar para que a aplicação desses textos possa produzir uma igreja saudável novamente. Então eu espero que a igreja hoje entenda isso. Porque o que o Senhor Jesus quer é uma igreja saudável, perfeita, sem falha, sem erro algum, sem mancha, sem fermentos, sem doença, sem coisas nocivas para a igreja. Então, eu espero que a igreja entenda isso, para que seja uma igreja saudável. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.